E aí, trader? Tranquilo? Aqui ótimo. No vídeo de hoje eu vou explicar, nós vamos ver condições de mercado. É uma questão bastante pertinente. Muitos traders, quando abrem um gráfico, não sabem quais são as condições de mercado, não sabem se dá para operar, não sabem qual é o momento, não sabem quais são as condições de mercado ideal. Isso é uma questão que muitos traders, sejam eles iniciantes e não só, mesmo os traders que já estão no mercado há algum tempo, alguns desistem porque não se adaptam ou não conseguem encontrar condições de mercado ideal para nós operarmos. Nós, traders de opções binárias, geralmente não temos um momento exato, não temos uma hora específica e exata onde devemos operar. Muitos traders perguntam qual é a melhor hora, qual é o melhor momento para poder abrir o gráfico, para poder operar. E eu sempre respondo o seguinte: nós não temos o melhor momento, não temos a melhor hora, não temos o melhor dia para operar, mas o que nós temos são condições de mercado ideal para nós podermos operar, para nós podermos dar entradas. E nós temos que ser capazes de conhecer essas condições de mercado que são ideais para nós podermos operar. Não é sempre, eu repito isto, não é sempre que nós abrimos o gráfico que podemos operar. Eu não posso definir que eu vou operar sempre às 11 ou às 10, porque eu posso abrir o gráfico hoje às 10 ou às 9 e o gráfico estar ótimo, estar ideal para eu poder operar e eu sair no win. Amanhã, se eu repetir o mesmo processo e operar às 10, eu posso tomar loss, eu posso estopar naturalmente. Por quê? As condições de mercado do dia anterior que eu tomei win não são as mesmas que do dia que eu tomei loss. Daí eu fico me perguntando, será que a minha análise não funciona ou será que a minha análise tem algum inconveniente? A resposta pode ser não. Mas se olharmos para as condições de mercado, aí sim nós podemos ver que não era o momento ideal para nós podermos operar. Então, existem aqui algumas condições, são vastas, são várias. E se eu passasse todas elas aqui, provavelmente esse vídeo seria muito longo e não haveria de terminar hoje, haveria de falar amanhã e assim por diante. Eu vou passar aqui algumas condições ou algumas regras ou ah, alguma forma, digamos assim, de verificarmos ótimas condições de mercado para nós podermos operar. Que se nós aplicarmos esta técnica para verificar sempre antes de nós operarmos, antes de entrarmos para um trade, eu acredito que qualquer trader que cumprir com estes requisitos, com certeza vai sair mais no win do que no loss. A primeira coisa, antes de nós operarmos, temos que saber o seguinte: tem que ser um hábito. Nós temos que ganhar o hábito de ver as notícias. Muitas das vezes as notícias influenciam aquilo que é a movimentação normal do gráfico. Então nós podemos em alguma hora, em alguma ocasião, entrar e tomarmos loss. Muitas das vezes pode ser uma notícia que tenha ocorrido. No momento em que nós estamos ali a fazer a operação, pode ter acontecido uma notícia, alguns minutos ou alguns segundos, então nós podemos estopar. Então, antes de mais nada, temos que ver e temos que acompanhar as notícias, temos que ver se não tivemos notícias que influenciam, notícias que de facto influenciam a movimentação normal do preço de um ativo. Então nós temos que verificar as notícias. Assumindo que nós não temos notícias naquele momento, aí nós podemos abrir o gráfico e nós podemos operar. Então, eu estou aqui com o gráfico aberto. Esta aula não só vai ser para eu apresentar algumas técnicas de verificar condições de mercado, mas também vamos fazer uma pequena prática onde eu vou explicar aqui como é que nós podemos prever a próxima vela baseando-se na ação do preço, baseando-se em price action, na análise gráfica, suporte e resistência, tendências, linhas de tendências, LTA, LTB. Vou mostrar aqui como é que nós podemos prever a próxima vela com base nesses princípios. Mas antes vamos verificar como é que nós verificamos condições de mercado, algumas técnicas. Então, eu abri aqui o gráfico, eu posso
me questionar, será que dá para operar ou será que não dá para operar? Então, eu posso abrir o gráfico, eu vou dar uma entrada e potencialmente eu posso tomar aqui um loss, eu vou dar uma entrada, por exemplo. Então, eu posso aqui nesta entrada tomar um loss, posso tomar um win, dependendo da análise que eu estarei aqui a fazer. Mas, então, eu tenho que ser capaz de saber se de facto essas condições do mercado atuais se me favorecem a entrar ou não, a fazer um put ou não. Então, como é que nós vamos verificar essas condições de mercado? Eu vou explicar aqui algumas técnicas simples. Eu naturalmente ou geralmente uso indicadores. Tenho aqui já definidos esses indicadores. Aqui uso bandas de Bollinger de desvio 1, desvio 2, uso média móvel 200, uso esta média móvel 100, esta móvel 50 e esta média móvel de período 20. Então, essas médias móveis, estes indicadores que estão aqui, vão me auxiliar a verificar as condições de mercado ideal para eu poder operar. Então, se eu abrir o gráfico e ver indicadores que estão dispostos desta maneira, tenho médias móveis planas, tenho médias móveis próximas entre si, tenho médias móveis, tenho bandas de Bollinger que estão muito próximas uma das outras. Essas condições de mercado não estão ideais para operar. Aqui eu tenho muita, mas muita facilidade de tomar loss se eu operar nessas condições de mercado, do que necessariamente win. Então, se eu verificar bandas de Bollinger que estão próximas, estão assim juntas uma das outras, médias móveis, bandas de Bollinger que estão muito próximas entre si, então essas condições de mercado eu tenho que ter muito cuidado em operar nessas condições, porque nós temos um princípio que é a ação do preço. Muitos traders, eles explicam ou ensinam price action ou ação do preço, mas eles mesmos nem sabem o que é o price action, nem sabem qual é o fundamento, o que está por detrás de price action. Muitos traders não sabem, mas eles explicam. Eles acham que sabem price action, mas não sabem o que é price action. Price action nada mais é do que a ação do preço. O preço movimenta-se, ou ele está em uma tendência de alta, ou está em uma tendência de baixa, ou ele está lateral, mas obedecendo um padrão, obedecendo a ação do preço. E a ação do preço geralmente age sempre ou quase sempre em regiões, sejam regiões de suporte ou sejam regiões de resistência. O preço, ele movimenta-se de região para região. Olha, nós temos que entender isto, que o preço movimenta-se de região para região. O preço, ele nunca vai... Aqui nós temos uma tendência de baixa. O preço não para no meio. No meio, geralmente, acontecem as retrações. Conforme podemos ver aqui, temos uma retração. Aqui também temos uma retração, que duraram 2 velas, que durou uma vela. Aqui houve uma retração. Então, em tendência de baixa, acontecem as retrações. O preço não para aqui. O preço termina quando há uma reversão. Olha aqui, nós tivemos uma reversão. Então, logo, este é um indicativo que nós temos aqui um suporte. O que me diz que aqui tem um suporte? Simples, eu tive aqui uma reversão de tendência. Então, se eu tive uma reversão de tendência, então eu devo saber que aqui eu tive um suporte. E o preço tomou tendência de alta e atingiu uma resistência. Aqui nós temos uma resistência. Por que eu digo que tivemos uma resistência? Simples, aqui houve uma reversão. Então, se houve uma reversão, é porque houve uma resistência. Se houve uma reversão de tendência, uma reversão de alta, é porque houve uma resistência. Se houve uma reversão de tendência de baixa, é porque temos aqui um suporte. Se nós não tivéssemos aqui um suporte, o preço haverá de romper. O preço não haveria de reverter aqui. Ele haverá de romper. Igualmente aqui, se nós não tivéssemos uma resistência, o preço não haveria de respeitar. O preço haveria de romper. Então, teríamos algo em torno disso. Aqui, como não tivemos uma resistência ou um suporte aqui, o preço rompeu. Foi até onde? Um suporte, que reverteu, veio até uma resistência. Aqui, igualmente, o preço veio em tendência de baixa, reverteu. O que nós temos aqui? Temos um suporte aqui.
nós aqui temos um suporte. Este aqui é um suporte. O que me diz que é um suporte? Porque o preço veio e reverteu exatamente aqui. Porque o preço é como se nós tivéssemos aqui uma bola de ping-pong. Então o preço vem, bate, volta, bate, volta. Então se ele vem, bate aqui, nós devemos entender que temos uma parede aqui, algo que segurou o preço. Senão o preço não voltava. Agora, vamos imaginar que nós já tiramos uma bola. Se nós já tiramos uma bola para aqui, se não tiver algo que segura a bola ou que trava a bola e devolve a bola para nós, a bola vai fazer o quê? Vai passar. Mas se tivermos aqui uma parede, tivermos um muro, o que acontece? A bola vem, bate e volta. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. O preço vem, bate e volta. Então, nós temos aqui um suporte. Podemos confirmar isso que temos aqui. O preço voltou e respeitou a mesma região, porque nós temos uma resistência. Aqui nós temos um suporte. O preço veio, bateu e voltou. Tivemos um suporte. Então, sempre que nós tivermos cenários como esses, onde o preço vem, bate e volta, naquela região onde o preço bateu e voltou, temos uma região de suporte ou temos uma região de resistência. Então, continuando, não existe um segredo para operar, não existe um segredo para lucrar, não existe. Se nós formos já ouvir por aí, YouTube, canais, seja um curso que tem uma estratégia ou tem uma estratégia milagrosa, tem um segredo de trading, um segredo para ganhar dinheiro, eu lhe garanto, isso é mentira. Não existe um segredo aqui. O que nós temos aqui no gráfico? Nós temos um abecedário, temos um ABC do mercado. É como se fosse uma língua. Olha, vamos supor que nós queremos aprender inglês ou queremos aprender espanhol. Existem regras que devem ser seguidas para poder aprender uma língua. Vamos aprender as palavras, vamos aprender a conjugação, vamos aprender os verbos, por aí fora, até nós sermos capazes de falar aquela língua que nós vamos aprender. Qualquer domínio científico ou não só, se nós queremos aprender uma determinada atividade, queremos concentrar uma habilidade, nós passamos por um aprendizado, que esse aprendizado leva tempo, leva algum tempo a ser finalizado. O mercado não é distinto. Muitos traders entram no mercado pensando que vão ficar ricos da noite para o dia, mas não é assim como funciona. Aqui nós temos um processo que deve ser seguido e deve ser obedecido. Nós temos um abecedário, temos um ABC que nós devemos entender e devemos compreender. Só assim é que nós vamos ser lucrativos. Então, enquanto estivermos à procura de estratégia milagrosa, estratégia 100%, eu garanto que ninguém vai ter wins aqui no mercado. Vamos topar todos os dias, eu garanto isto. Mas, se nós nos abdicarmos e nos dedicarmos a estudar e aprender, eu asseguro que em pouquíssimo tempo, qualquer trader vai fazer operações com muita segurança, vai abrir o gráfico e vai compreender o que é que está a acontecer. Vai ver o gráfico e vai ver, vai conversar com o gráfico, vai conhecer a linguagem. Aqui nós temos uma linguagem. Devemos entender isso como uma língua, uma linguagem que nós aprendemos a falar pouco a pouco. Então, eu vou te ensinar o abecedário do trading. O ABC do trader. A construir aqui frases, palavras, entender, olhar para o gráfico e entender o que é que está acontecendo, o que o gráfico me diz, aprender a prever a próxima vela com base na ação do preço, com base no passado do gráfico. A primeira coisa que nós devemos fazer, antes de operarmos, eu já disse, vamos verificar se temos notícias. Notícias influenciam na movimentação normal do preço. Então temos que verificar se temos notícias. Depois, vamos ver condições de mercado. Eu dizia aqui que eu tenho indicadores aqui que eu utilizo para verificar as condições de mercado. Se eu tiver indicadores dispostos desta forma, bandas de Bollinger planas, médias móveis planas, próximas entre si, este mercado não é ideal. Não vamos operar aqui. Nós temos muita facilidade de operar. Por que eu digo isso? Médias móveis, bandas de Bollinger, agem como regiões de suporte e resistência que são formadas no gráfico dinamicamente. Então, eu iniciei por explicar ou por dizer que o preço movimenta-se de região a região. Então, se o preço atinge uma resistência, o que ele faz? Ele bate e volta. Atinge um suporte, ele bate e volta, vai atrás de uma resistência. Então, se médias móveis, se bandas de Bollinger agem como regiões de suporte e resistência, então
nós devemos logo deduzir aquilo que eu disse. Devemos inferir aquilo que eu disse no início. O preço movimenta-se de região a região e médias móveis, bandas de Bollinger, são regiões de suporte e resistência que se formam no gráfico dinamicamente. Então quer dizer que o preço vai tender a respeitar bandas de Bollinger ou vai tender a respeitar médias móveis. Então a minha questão é, se eu tenho bandas de Bollinger que estão próximas entre si, eu tenho médias móveis que estão próximas entre si, significa que eu tenho regiões de suporte e resistência que estão muito próximas. E se eu tiver regiões de suporte e resistência que estão muito próximas, será que eu sei qual das resistências que o preço vai respeitar? Será que eu sei qual dos suportes é que o preço vai respeitar? A resposta é não, eu não sei. Porque eu tenho regiões que estão muito próximas. E quando regiões estão muito próximas, a intenção do preço é de agir em alguma região. Aqui nós podemos ver, olha só, o preço tende, aqui está. Temos um sinal aqui. O preço tende a reagir nesta banda de Bollinger central. Por quê? Age como uma região de suporte e resistência. Então o preço está a tentar. Aqui temos uma ação do preço que está aqui. Nós podíamos fazer o que aqui? Entrar para um call. Só que não sabemos se o preço vem para este suporte que nós temos aqui. Nós não sabemos disso. Aqui nós podemos entrar para um call e íamos estopar, porque o preço vem atrás deste suporte que está muito próximo. Então, essas condições de mercado não são favoráveis para podermos operar. Vamos verificar que tipo de condições de mercado nós operaríamos. Vamos verificar aqui, não sei se eu encontro aqui neste gráfico, mas caso eu não encontre aqui no gráfico, talvez eu possa verificar em um outro gráfico. Vamos verificar esse gráfico. Vou mostrar aqui como também podemos prever próxima vela com base na ação do preço. Ok, vamos verificar se nós temos aqui algum gráfico. Ok. Para o vídeo não ficar longo, eu vou acelerar até eu encontrar alguma condição de mercado ideal para poder explicar. Ok, talvez aqui sirva. Vamos verificar o seguinte. Eu dizia que condições de mercado não boas para operar quando nós tivermos estes indicadores próximos entre si. Se tivermos médias móveis, bandas de Bollinger que estiverem muito próximas, conforme acontece aqui, estão muito, mas muito próximas entre si. Então aqui, consequentemente, o gráfico vai... O preço, nesse caso, vai tentar respeitar uma dessas regiões, uma vez que o preço age como as médias móveis e bandas de Bollinger agem como regiões de suporte e resistência. Então, consequentemente, sempre que elas estiverem distantes entre si, afastadas uma das outras, aí as condições de mercado são ideais para nós podermos operar. E sempre que nós conseguirmos ver uma direção dessas médias móveis ou uma direção específica do preço, aí nós podemos operar. E vamos verificar aqui como é que nós vamos prever a próxima vela, baseando na ação do preço, ok? Aqui eu tenho médias móveis próximas, o mercado não é ideal, eu então aqui não vou operar. Então, eu posso operar com esses indicadores, mas também posso remover esses indicadores. À medida que eu vou operando, também vão me mostrando condições de mercado ao longo das minhas operações, mas eu posso, se calhar, remover e verificar assim um gráfico sem nenhum indicador. Então, já verifiquei que nesse espaço de tempo eu não vou operar, mas eu verifiquei que, ok, vamos ver, que a partir daqui as médias móveis começavam a se distanciar. Então, eu verifiquei que começam a se distanciar, então aí eu já posso começar a operar. Então, aqui eu não vou operar porque elas ainda estão próximas, mas quando eu vejo uma tendência a tomar uma distância entre si, aí eu posso operar. Aqui por exemplo, elas mostraram-me que estavam a se distanciar, eu podia operar aqui neste instante, mas depois voltaram a cruzar-se, eu ia me distanciar, mas aqui eu vejo que já estão a criar aqui uma distância, então eu podia naturalmente começar já nas minhas entradas, começava a operar. Então,
vamos ver o seguinte, como é que nós podemos prever a próxima vela? Vamos tentar aqui prever as próximas velas, eu vou escondendo e tentando explicar como é que nós poderíamos prever a próxima vela baseando na ação do preço. Primeiro, nós temos que saber o seguinte, que o preço movimenta-se de região a região. O preço ou ele está em uma resistência ou ele está em um suporte. Então, para dizer que o preço ele não vai parar no meio, ele quando está em sua movimentação, ou ele está em uma tendência de alta, ou está em uma tendência de baixa, ou está lateral, e ele ao longo da sua movimentação vai respeitando as regiões que ele vai encontrar. Então, primeiro, vamos verificar o seguinte. Eu tenho aqui o preço que estava em uma tendência de baixa. Eu aqui tenho uma região de suporte. Como é que eu sei que esta é uma região de suporte? Simples. Eu tenho um preço que estava em tendência de baixa. Aqui houve uma reversão. Então, se houve uma reversão, é porque o preço veio até um suporte. Porque eu digo que o preço movimenta-se de região a região, de suporte e resistência. Então, quando ele está no suporte, ele bate e volta, vai para uma resistência. Atinge uma resistência, a reversão vai para um suporte, assim sucessivamente. Então, eu tenho aqui uma região de suporte porque o preço veio, bateu e foi para uma resistência. Veio para uma resistência, o preço reverteu. O que eu tenho aqui? Se reverteu, então eu tenho uma região de resistência formada aqui. Uma vez que o preço veio e respeitou essa resistência. O preço voltou, podemos ver que testou a mesma região, agiu como suporte, o preço voltou. Veio até este ponto que passou a agir como uma região aqui de resistência. Então, aqui nós já temos uma região de resistência. Por quê? Porque o preço veio, respeitou, reverteu, veio até este ponto que passou a agir como uma zona de suporte. Aqui agiu como uma região de suporte, veio até fez essa movimentação. Aqui podemos ver que tivemos um pullback. Ok, então aqui nós tivemos um suporte, o preço veio até aqui, bateu, o preço continuou na sua movimentação até este ponto onde agiu como uma resistência. Neste ponto agiu como uma resistência, veio até este ponto, agiu como um suporte por conta deste pullback, veio até aqui, agiu como uma resistência. O preço voltou, aqui agiu como um suporte, agiu aqui como suporte, reverteu, veio até aqui, agiu como uma resistência. Então, temos que entender o ABC do trading. Aqui, inclusive, temos números redondos que ele respeitou. Depois, temos o preço que veio até aqui. Aqui houve uma retração. Aqui houve uma retração. Veio até este ponto, agiu como uma região de suporte. Agora, qual seria a nossa próxima vela para este caso? Aqui nós temos uma região de suporte. Atenção, podemos ver este cenário. Antes de nós entrarmos para uma compra ou para uma venda, muitas das vezes temos que ver a ação do preço naquela região. Se temos um suporte, tivemos uma resistência, quando o preço aproxima-se, muitas das vezes vai haver uma ação do preço naquela região se for a reverter. Então, se nós formos a ver a ação do preço naquela região, a ação do preço nós podemos ver através dos pavios. Se o preço vai para a região e é rejeitada para baixo, então nós conseguimos ver que temos uma ação do preço naquela região. Então, nós podemos entrar para uma ordem de compra, uma ordem de venda em relação à ação daquele preço. Para esta vela, aqui, o ideal seria fazer um put. Seria fazer um put porque nós temos uma região de suporte, temos uma região de suporte e temos uma vela que veio até aqui e sofreu uma pequena ação do preço nessa região. Podemos ver através deste pavio. Tivemos uma ação do preço nesta região. Embora aqui tivemos um padrão de reversão, de tendência de baixa, tivemos um engolfo de alta, e aqui seria a continuação de tendência, mas pode acontecer uma retração. Podemos gerar? Claro que podemos gerar. No mercado, o mercado não é 100%, podemos gerar naturalmente, mas eu garanto que se eu fizer a mesma coisa, em 5 dias, eu vou acertar 3 e vou errar 2 vezes. Se eu fizer a mesma coisa, eu fizer a coisa certa. A próxima vela aqui, a coisa mais certa a fazer é fazer um put, porque nós temos a ação do preço nessa região. Vamos verificar. Aí está. Tivemos a ação do preço, então a próxima vela foi um put.
Agora, qual seria a próxima vela para este caso? A próxima vela para este caso, nós não vamos operar. Embora aqui tenhamos um engolfo de baixa, mas podemos ver que a diferença entre a mínima desta vela e a mínima desta, esta é relativamente um pouco maior, então, consequentemente, podíamos não considerar tão bem assim como se fosse um engolfo, apesar de ser um engolfo de baixa, que é um padrão de reversão de tendência de alta, mas neste caso nós não vamos operar aqui. Por quê? Porque não estamos muito seguros em relação a este padrão. Se não tivéssemos essa condição, aqui era uma questão da próxima vela entrarmos para put, uma vez que teríamos o engolfo de baixa assumindo como um padrão de reversão de tendência de alta, então nós entramos para put. Então, para este caso, eu não iria operar, mas se fosse a prever, talvez eu teria um put por conta do padrão e após a reversão. Ok, aí está, tivemos um put para este caso, foi um put, mas eu disse que não haveria de operar naquela vela porque não estava claro em relação ao que estava a acontecer. Então, e a próxima vela? Qual é a melhor coisa nós já fazemos aqui? Até aqui nós não podemos operar, embora tenhamos aqui um número redondo e que houve uma ação do preço desta vela que ia nos dar uma indicação de compra para este caso, mas até aqui não vamos operar porque ainda não temos um indício de reversão ou mesmo de continuação. Apesar de que nós, para este caso, nós diríamos o seguinte: temos um número redondo que não é forte, que iria nos conduzir a fazer um call, mas temos igualmente este suporte que foi meio que rompido por esta vela, apesar de ainda não ter atingido o pavio. Este é um padrão Dragonfly Doji. A mínima desta vela age como uma região de suporte e podemos ver que esta vela rejeitou aqui nessa região de suporte, então que coincide com um número redondo. Aqui o ideal seria fazer um call para este caso, mas também tem um princípio de fundo mais baixo por conta desta vela. O preço de fechamento fechou bem abaixo, rompeu o preço de fechamento da vela anterior, inclusive a mínima desta vela. Temos aqui um topo um fundo mais baixo em relação ao anterior. O ideal seria a continuação de tendência, mas por conta desta particularidade que nós temos aqui, deste pavio que age como uma região de suporte e resistência, o ideal neste caso seria uma compra e não necessariamente uma venda. Mas para este caso também eu não teria por que operar, porque não estaria muito claro em relação às condições de mercado. Mas o mais ideal aqui seria uma compra do que necessariamente uma venda. Ok, tivemos aí uma compra. Era de se esperar que tivéssemos aqui uma compra. Então, a seguir, o que nós vamos fazer? Qual vai ser a próxima vela? Até aqui também não estamos muito claros em relação a qual vai ser a ação do preço. Então, a próxima vela também eu não iria operar. Vamos ver. Ok, aqui foi um doji. Um doji indica-nos uma indecisão do mercado. Temos um pavio que veio até aqui, sofreu uma rejeição e parece que esta região vai ser respeitada, uma região forte. Então aqui provavelmente eu ainda não haveria de operar, mas acredito que o ideal para a próxima vela seria um call do que um put, porque tive aqui indícios de que esta região não vai ser rompida. Ok, teríamos aqui um loss se tivéssemos feito um call, porque a próxima vela de facto foi uma vela de baixa. Então, agora o que nós temos aqui? Nós temos método de eliminação. Essa é uma estratégia que é o processo ou método de eliminação que diz o seguinte: se a próxima vela ou se esta vela, a vela de fechamento, for ou coincidir com a mínima da vela anterior, que neste caso é um doji, e se esta tiver um pavio inferior que vem de uma região de suporte que foi rejeitada por ela, a próxima vela o ideal é fazer um call. E é exatamente o que eu faria aqui, eu faria um call. Ok, faria um call, teria tomado loss, naturalmente. É isso que acontece. Mas se eu fizesse esta mesma operação umas 5 vezes,
eu com certeza haveria de acertar 3 e 2 eu haveria de errar. Ok, aqui, qual vai ser a próxima vela agora? Qual vamos verificar? Então, nós temos aqui esta vela que veio até este ponto. Aqui nós tivemos uma região aqui de suporte. Aqui tivemos a ação do preço nesta região aqui. O mais ideal para este caso seria uma compra do que necessariamente uma venda, apesar de estarmos em uma tendência de baixa. Aqui o mais ideal seria uma compra, porque nós tivemos aqui a ação do preço nessa região, algo que nos confirmasse que a próxima vela seria uma venda. Ok? Tivemos aqui um loss, um segundo loss, algo natural, rompeu esta região. Então, a próxima vela não vamos operar porque não temos nenhum indício, não temos nenhuma confirmação do que vai acontecer na próxima vela. Ok, tivemos uma vela verde que veio até aqui e, naturalmente, aqui nós temos uma retração de tendência. Temos aqui um suporte que foi rompido por essa região. Depois temos uma vela de retração de volta para a região. A próxima vela nós faríamos um put por conta deste padrão. Temos aqui rompimento. Depois temos uma vela que volta para a região de suporte, agindo como um pullback. A próxima vela nós faríamos um put. Exatamente. Temos aqui um put para o caso desta vela. A próxima vela nós não haveremos de operar, não teríamos nenhum indício aqui, nem de continuação, nem de reversão de tendência. Então a próxima vela não temos por que operar, porque ainda não temos aqui algum sinal ou algum indício de que nós temos que fazer aqui uma operação. Então eu costumo dizer o seguinte: antes de nós fazermos um call ou fazermos um put, temos que ter uma expectativa. Não vamos fazer um call sem certeza, temos que ter nunca vamos ter máxima, digamos assim, mas pelo menos 89% de certeza que o nosso trade, ou seja, temos que ter certeza do que nós estamos a fazer. Então, neste caso, a próxima vela nós não saberíamos o que fazer. Ok. Então e agora? Agora, igualmente, nós não saberíamos qual será a próxima vela, apesar de termos aqui um padrão de reversão de tendência de baixa. Temos uma estrela da tarde, uma estrela da manhã, nesse caso. Então, aqui o ideal seria, se a próxima vela viesse até aqui e sofresse uma rejeição, iríamos entrar para um call, porque tivemos aqui um padrão de reversão de tendência de baixa. Exatamente. Então foi um call para esta vela, e temos esta vela que veio até este ponto. Temos um pavio algo um pouco mais longo. A próxima vela deveria ser um put, mas por conta da diferença entre a máxima da vela e o preço de fechamento, daria-nos aqui uma incerteza em relação à próxima vela, porque provavelmente teremos uma vela ainda, uma vela verde, que fosse ao encontro desta resistência que nós temos aqui e talvez pudesse reverter. Mas essa resistência que nós temos aqui coincide igualmente com esta região aqui de suporte, nesta reversão que nós tivemos aqui. Tivemos esta vela que veio até este ponto, sofreu aqui a ação do preço, então daria-nos a possibilidade de entrar para um put, mas também estamos perante uma reversão de tendência de baixa, o que nos daria a possibilidade de entrarmos para um call, mas nós temos aqui uma confluência, que é o processo de eliminação, onde nós temos uma vela que fecha exatamente na máxima da vela anterior. Então temos aqui esta vela com preço de fechamento que é equivalente à máxima desta vela, com um pavio que vem para uma região de resistência e foi rejeitada a ação do preço aqui, e a próxima vela nós faríamos um put só por conta desta confluência. Ok, para este caso, dependendo da posição que nós haveremos de dar um put, nós podíamos ter um win. Isso se nós entrássemos acima do preço de abertura da vela anterior, mas se nós entrássemos mais para baixo, com certeza seria um loss. Mas pela vela, dependendo da posição em que nós haveremos de entrar, eu aconselho sempre a entrar. Se vamos para um call, vamos entrar um pouco abaixo do preço da abertura da vela. Se vamos para um put, vamos entrar um pouco acima do preço da abertura, por conta da margem aqui da vela. A próxima vela, qual será a próxima vela?
Por conta do padrão que verifica-se aqui, nós tivemos uma vela, processo de eliminação, um método de eliminação com uma vela que veio até este ponto, que coincide com a máxima da vela anterior e com um pavio numa região de suporte, de uma região de resistência. A próxima vela nós entrávamos para um put, se o preço viesse até aqui em cima, entramos para put. Uma vez que tivemos aqui um doji, processo de eliminação diz que, naturalmente, muitas das vezes, após o processo de eliminação, nós temos um doji e a próxima vela nós vamos para put, neste caso. Então, a próxima vela eu haveria de ir para um put, para este caso, ok, naturalmente que haveria de tomar aqui um loss, mas é algo natural. Então, tivemos aqui a seguir uma vela, um mirror bulls, uma vela de força, uma vela que nos indica a forte presença dos compradores, que inclusive rompeu aqui o número redondo, mas meio que travou aqui numa região que houve aqui uma retração. A próxima vela nós não viramos de entrar porque não temos nenhum indício aí nem de continuação nem de reversão. Ok, então nós terminamos por aqui, só para não deixar o vídeo longo, mas acredito que podemos fazer esse tipo de prática, abrir o gráfico, tentar entender qual é a movimentação, as condições de mercado, tentar prever, fazer esse exercício de prever a próxima vela com base nas condições de mercado que nós verificamos aqui. Então vamos ver quantas vezes nós conseguimos acertar, quantas vezes nós erramos e vamos assimilando ainda mais. E temos que entender o mercado, as condições do mercado, temos que entender o ABC do mercado. Então, eu acredito que farei vídeos mostrando na prática. Quando eu tiver mais tempo, vou fazer mais vídeos mostrando na prática, no sentido de te ensinar a entender o gráfico, te ensinar a operar, fazer entender como é que nós podemos ganhar dinheiro no mercado. Porque é possível ganhar, claro que é possível, mas temos que entender a movimentação, temos que entender o princípio, o fundamento do mercado. Então, esse vídeo acabou ficando longo. Eu penso que é tudo. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Qualquer sugestão, qualquer inquietação, também podem mandar por e-mail e nós vamos clarificar todas as dúvidas. Então, tchau, tchau.